Alguns ácidos podem ser bem perigosos, e isso não é nenhuma surpresa. Com isso em mente, imagine que eu te pedisse para diluir uma determinada quantidade de ácido sulfúrico concentrado. Como você o faria? Seria melhor adicionar água ao ácido ou o contrário? Ou será que isso nem importa no fim das contas? Por que eu me preocuparia com a ordem da diluição, você questiona? Bom, para saber se isso realmente é uma preocupação válida, basta assistir o vídeo até o final. E mais uma vez, não vale pular, eu tô de olho. Olá, eu sou o Gabriel Pontes, estudante de Engenharia Química e este é a Evolução Sapiens. Hoje vamos discutir e entender por que o ácido sulfúrico pode ser tão perigoso. Sem medo de ser redundante, vamos começar pelo início. O que é um ácido? Em 1923, o químico dinamarquês Johan Bronsted e o químico inglês Thomas Lowry propuseram muito bem a distinção entre ácidos e bases. Ácido é qualquer substância doadora de prótons, e base é qualquer substância aceitadora de prótons. Nesse caso, o próton que nos referimos é o íon hidrogênio, e portanto, ácido é a substância que possui um átomo de hidrogênio ácido. Por exemplo, as moléculas de um ácido clorídrico, quando estão na presença de água, possuem a tendência a ceder seu átomo de hidrogênio para outra molécula, tornando o ácido desprotonado. Em nosso caso, esta molécula é a água. Este procedimento forma o que chamamos de hidrônio e o íon cloreto. Por ter carga negativa, o íon cloreto agora é o receptor de prótons, e porque ele veio de um ácido, ele torna-se o que se chama de base conjugada. Da mesma maneira, o íon hidrônio é o ácido conjugado. Acontece que esta reação tende a acontecer favorecendo a formação de íons hidrônio e cloreto, e essa quantidade extra de íons hidrônio sendo formados torna o ácido cada vez mais forte, diferentemente do ácido cianídrico, que, quando colocado em água, a reação ocorre tanto para a formação de íons hidrônio e cianeto, como para a formação dos próprios reagentes, água e ácido cianídrico. Esta reação de formação de reagentes diminui a quantidade de íons hidrônio, fazendo com que o ácido cianídrico seja um ácido fraco em água. Resumindo, um ácido forte é aquele que quase todas as moléculas estão desprotonadas em solução. Já um ácido fraco, apenas uma fração dessas moléculas está desprotonada. E como a ocorrência disso depende da interação entre o ácido e o solvente, a força do ácido depende do tipo de solvente em que ele está. Acontece que o ácido sulfúrico possui dois íons de hidrogênio em sua molécula. Isto o classifica como um ácido poliprótico, que são ácidos com mais de um íon hidrogênio ionizável. Outros exemplos são o ácido carbônico e o ácido fosfórico. Uma das características de um ácido poliprótico está na sua liberação de íon de hidrogênio. Por exemplo, o ácido carbônico consegue doar o primeiro próton com facilidade, porém o segundo é mais difícil. E esta dificuldade está associada à atração de cargas opostas. É mais difícil o íon bicarbonato perder um próton devido à sua carga negativa do que o próprio ácido carbônico. No entanto, o ácido sulfúrico é o único ácido poliprótico comum que sua primeira desprotonação ocorre de maneira direta, assim como o ácido clorídrico, e isto faz ser um ácido bem forte. A segunda desprotonação do íon bisulfato é mais fraca, mas ainda assim aumenta a concentração de íons hidrônio, tornando o ácido ainda mais forte. Mas o ácido sulfúrico ainda possui uma outra característica peculiar. Ele é um potente agente desidratante, ou seja, ele tem a capacidade muito grande de retirar moléculas de água das substâncias que ele entra em contato. Isso ocorre devido à sua forte afinidade com a água. Mas então, por que ele é tão perigoso? Para começar, o ácido sulfúrico é extremamente reativo. Ele pode corroer praticamente qualquer substância orgânica, que vão desde derreter o papel e transformar o açúcar nisso aqui, a, claro, danificar fortemente os seus tecidos corporais. Substâncias como o ácido sulfúrico podem ser classificadas de acordo com o modo em que danificam proteínas. Essas classificações podem ser as seguintes: agentes oxidantes, agentes redutores, dessecantes, vesicantes, venenos protoplasmáticos e corrosivos. Desses, o ácido sulfúrico é classificado como um agente corrosivo. Nossa pele pode ser dividida em três camadas: epiderme, que é a camada mais superficial, derme, a camada intermediária, e hipoderme, a camada mais profunda. Dentre as diversas substâncias que compõem o tecido vivo, estão a presença de proteínas, mais especificamente os queratócitos e a elastina. Quando o ácido sulfúrico concentrado entra em contato com a pele humana, há dois tipos de queimaduras. Uma ocasionada pela reação química entre o ácido e as substâncias que constituem a pele, e outra térmica, pois a desidratação ocasionada pelo ácido gera muito calor. Além disso, os prótons de hidrogênio que se formam facilitam a quebra de ligações que constituem a estrutura da molécula de proteína. Isso acontece pois as proteínas são cadeias enormes formadas por outras moléculas menores, chamadas aminoácidos. As ligações entre aminoácidos são formadas por grupos amidas, que é onde o ácido ataca.
os ácidos produzem lesões cutâneas, resultando em machucados similares a quando há exposição ao calor. No entanto, as formas que nosso corpo reparam esta lesão é diferente nos dois casos. Por exemplo, após remover a fonte de calor que está causando queimaduras, o processo de reparação da pele ocorre instantaneamente após a retirada. Por outro lado, a retirada de ácido da superfície da pele não fará com que o ácido que a penetrou pare de reagir. É preciso neutralizar este efeito. Bom, agora que você sabe as capacidades desse ácido, vamos voltar à pergunta no início do vídeo. Qual a melhor forma de diluir o ácido sulfúrico concentrado? Como vimos ao longo do vídeo, o ácido sulfúrico possui uma forte capacidade desidratante, e esta reação produz muito calor. Logo, se optarmos por adicionar água ao ácido, a água poderá entrar em ebulição na superfície do ácido, e as bolhas formadas podem fazer com que o ácido seja respingado para fora do recipiente, ocasionando acidentes. O correto é adicionar ácido à água de forma gradual, para que a temperatura da solução não se eleve de forma descontrolada. Muito obrigado por ver este vídeo até aqui. Peço que você deixe seu like, se inscreva e, se possível, deixe um comentário. Isso ajudará demais o projeto. Um grande abraço a todos e até a próxima.